Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Moisés, Jesus e a Cruz. Hoje em dia, a cruz é considerada como um grande símbolo do cristianismo. Mas, como a Bíblia profetiza sobre isso? A Bíblia já profetizou como os grupos religiosos se comportariam nos últimos dias. Por isso, se olharmos para as profecias da Bíblia sobre a cruz, podemos entender claramente o significado da cruz e podemos praticar a vontade de Deus corretamente como filhos de Deus. Para estudar Moisés, Jesus e a cruz, vamos entender primeiro quando a cruz começou a aparecer. Dizem que a cruz começou a ser usada dentro da igreja em 431 depois de Cristo. A cruz era normalmente instalada nas torres das igrejas por volta do século VI. Então, como era antes de 431 depois de Cristo? Naquela época, havia cruz na igreja primitiva? Jesus, seus discípulos e os discípulos deles usaram a cruz? Nunca. Não havia cruz na igreja. Hoje em dia, todas as igrejas dizem, devemos considerar a cruz sagrada. Então, vocês acham que os apóstolos, Pedro, João, Tiago e Paulo, não adoraram a cruz porque eles não tinham fé? Eles não usaram a cruz como objeto de fé, porque a cruz não é um ensinamento de Deus. Eles consideraram a cruz um ídolo e a rejeitaram. Hoje em dia, as pessoas se equivocam sobre a cruz. Na verdade, a cruz é apenas um pedaço de madeira. É apenas um ídolo. Vou dar um exemplo a vocês para que entendam isso. Imagine que um homem esteja se afogando. Outro homem o viu e quis resgatá-lo. Mas não havia nenhuma outra ferramenta para salvá-lo além de uma corda. Então ele jogou a corda e o salvou. E se o homem que foi resgatado não agradecesse ao homem que o salvou, mas dissesse para a corda: "Ó, querida corda, muito obrigado por me salvar." Por ter sido salvo ao agarrar a corda? É a mesma lógica. Nosso Salvador e Redentor é Deus, mas as pessoas não se importam muito com Deus. Elas se focam apenas na cruz, sob a escusa de que Jesus Cristo morreu na cruz. Se a cruz tem que ser um objeto de nossa fé, ou uma relíquia famosa, por que Pedro não a adorou? Por que o apóstolo Paulo, que guiou a igreja depois de Jesus ascender ao céu, não a adorou? Porque ela começou a ser considerada como um símbolo da igreja 400 anos depois que os discípulos de Jesus e seus discípulos e, outra vez, os discípulos destes deixaram o mundo? Aqui está uma conspiração secreta de Satanás. A cruz foi usada secretamente apenas dentro da igreja até 431 depois de Cristo. Depois de mais de 100 anos, ela foi colocada no topo da igreja. Então, qual é a origem da cruz? Onde ela se originou? A cruz foi usada como um objeto para adorar deuses pagãos. Como o cristianismo se tornou secularizado e corrupto, a verdade desapareceu e a idade das trevas irrompeu. Como resultado, outras práticas de adoração de falsas religiões foram introduzidas ao cristianismo. Eventualmente, a cruz, que é um artefato pagão,
entrou na igreja também. Jesus, Paulo, Pedro e outros discípulos de Jesus, e os discípulos de seus discípulos, que aprenderam deles os ensinamentos de Jesus, consideraram a cruz como um ídolo. Nem mesmo sequer um deles considerou a cruz como um símbolo da salvação ou fé. Então, não há profecia sobre esse importante assunto religioso? Sim, há. Deus viu o fim desde o princípio. Vocês acham que Deus não profetizou sobre isso? Sim, Ele profetizou. Quando vocês veem as profecias da Bíblia, Deus claramente explicou que a cruz é um ídolo e que seremos abençoados se a destruirmos. A vontade de Deus contida na Bíblia é que nunca consideremos a cruz como um símbolo da nossa fé. Hoje, o título do sermão é Moisés, Jesus e a cruz. Por isso, vamos estudar a relação profética que há entre Moisés e Jesus. Através das obras de Moisés, podemos entender as obras de Jesus e constatar algumas coisas sobre a cruz. Aprendendo a profecia, vamos nos perguntar se a igreja que venera a cruz está do lado de Deus ou se está contra Deus. A Bíblia explica tudo sobre esse assunto. Vamos estudar sobre isso hoje. A relação entre Moisés e Jesus é uma relação de profecia e sua realidade. A Bíblia diz que Moisés representa Jesus. Através das obras de Moisés, vamos ver quais partes proféticas Cristo cumpre. Vejamos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Um profeta como quem? Aqui em Deuteronômio, quem está falando é Moisés. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Isso significa que Deus suscitaria um profeta semelhante a Moisés. Vamos continuar com o versículo 16. Segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então, o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, quem é o profeta semelhante a ti, mencionado aqui? Vamos encontrar a resposta no livro de Atos, capítulo 3. No capítulo 3, versículo 18, diz: Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. A explicação sobre Jesus que foi designado segue no versículo 21. Vejamos o versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Versículo 22. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta. Semelhante a quem? Semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. O versículo 20 confirma que foi Jesus Cristo quem Deus designou. Por isso, podemos entender a relação entre Moisés e Jesus como profecia e seu cumprimento. Em outras palavras, Moisés representa Jesus. Através das obras de Moisés, os filhos de Deus podem entender as obras de Cristo. Essa é a relação que Moisés e Jesus têm. Nas obras de Moisés, contém a obra de salvação que Cristo faria. Mas, hoje, vamos nos concentrar no assunto cruz, seguindo o tópico de hoje. Entre as obras de Moisés, houve um incidente relacionado à cruz. Aprendendo a palavra de Deus sobre como a cruz seria usada, vamos todos ter um julgamento correto e discernimento sobre que tipo de atitude devemos ter em relação à cruz como cristãos. E ter certeza de qual é a vontade de Deus em nossa vida de fé. O livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8, mostra sobre a batalha dos israelitas contra os amalequitas, em Refidim, no deserto. Capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, o que acontecia? Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, o que acontecia? Prevalecia Amaleque. Quando Moisés levantava suas mãos, os israelitas venciam. Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Os israelitas obtiveram uma grande vitória na batalha de Refidim. A vitória da batalha não dependeu do número de soldados ou da qualidade de suas armas ou da bravura de seus líderes, estratégias inteligentes ou táticas. O único fator que decidiu a vitória da batalha foram as mãos de Moisés. Embora os israelitas estivessem perdendo, se Moisés levantava suas mãos, a situação se revertia e eles passavam a ganhar. Embora os israelitas estivessem confiantes, se Moisés abaixava suas mãos, eles eram encurralados pelos amalequitas e passavam a perder. Esse foi um fenômeno estranho. O que importava eram as mãos de Moisés, que estava em cima do outeiro. Foi por isso que Arão e Hur, que ajudaram Moisés, ergueram as mãos de Moisés. Como as mãos de Moisés ficaram erguidas até o pôr do sol, os israelitas venceram os amalequitas em Refidim. Qual é a vontade de Deus nisso? O que esse incidente nas obras de Moisés profetiza sobre o Novo Testamento? A vontade de Deus é incrível. Através disso, podemos ter a convicção de que Deus vê o fim desde o princípio. Quem Moisés representa?
Está escrito no livro de Atos, capítulo 3, versículo 20, que Moisés representa Jesus. Vamos ver a relação entre Moisés e Jesus e como Jesus cumpriu essa profecia no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Quando for levantado da terra, em outras palavras, quando ele for levantado na cruz, ele atrairá todos para ele mesmo. Quando Cristo foi levantado na cruz, ele obteve a completa e gloriosa vitória na batalha espiritual contra Satanás. Quando Cristo foi levantado na cruz, como estavam suas mãos? Ele abaixou suas mãos? Agora a cruz, que foi um instrumento de execução, parece ter um significado. Na Caldeia, ou seja, na Babilônia, foi onde a cruz foi feita. E as pessoas começaram a usá-la como instrumento de execução. Deus já tinha profetizado através das obras de Moisés. Quando Moisés erguia suas mãos, os israelitas obtinham a vitória. Deus, na verdade, nos ensinou que ele iria vencer o poder de Satanás e obter a vitória quando Jesus fosse levantado na cruz. Essa é a realidade da profecia. Quando eu for levantado da terra, em outras palavras, quando eu for levantado na cruz, eu irei atrair todos para mim. Então, Satanás, que é o príncipe deste mundo, será expulso. Quando vemos os registros escritos no livro de Jó, Satanás participou da Assembleia Celestial dos primogênitos. Ele se apresentou diante de Deus. Contudo, assim como os israelitas obtiveram a vitória quando Moisés levantou suas mãos, nós obteríamos a vitória espiritual quando Jesus Cristo fosse levantado na cruz. Ele disse, agora o caminho para atrair todos para mim foi aberto. O incidente em que Moisés levantou suas mãos, no livro do Êxodo, capítulo 17, corresponde ao incidente em que Jesus é levantado na cruz. Como resultado, Satanás, que compareceu na Assembleia do Céu como representante da terra, foi expulso para a terra. Tal grande obra foi feita e, através disso, a porta da salvação para toda a humanidade foi aberta. Dessa forma, nas obras de Moisés contém as obras proféticas que Jesus Cristo realizaria no futuro. Vamos ver mais uma coisa relacionada à cruz no livro dos Números, capítulo 21. Isso também aconteceu enquanto os israelitas estavam vivendo no deserto. Capítulo 21, versículo 4. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. O povo esqueceu a graça de Deus e constantemente reclamou e murmurou.
porque estava com sede por pouco tempo. Com isso, serpentes abrasadoras apareceram e morderam os israelitas, muitos deles morreram. Vejamos o versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, o que acontecia? Sarava. Essa é uma parte muito importante. Moisés fez a serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. Quem fosse mordido por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze, viveria. Isso é milagroso e bastante surpreendente. Mas o mais importante aqui foi o que mencionei anteriormente. Uma pessoa jogou uma corda para salvar uma vida. E se a pessoa salva não agradecer a pessoa que jogou a corda, mas sim a ferramenta? Reverenciar a serpente de bronze é ter uma atitude tão tola quanto a da pessoa resgatada que não agradeceu quem a salvou. Quem for mordido pode olhar para a serpente de bronze e viver. Isso significa que a serpente de bronze em si tem o poder de curá-los? A serpente de bronze praticou magia e desintoxicou as pessoas que foram mordidas por cobras? Não. Não devemos ignorar algo muito importante. O que fez viver aqueles que foram mordidos pelas serpentes abrasadoras? Não foi a palavra de Deus que disse: todo mordido que a mirar, viverá? As palavras de Deus, olhe e viva, fizeram com que vivessem aqueles que foram mordidos pelas serpentes abrasadoras. Mesmo assim, muitas pessoas creram que elas podiam ser curadas apenas olhando para a serpente de bronze visível. Crendo que a serpente de bronze os salvou, eles adoraram a imagem de uma serpente desde então por cerca de 800 anos. Esta serpente de bronze está intimamente relacionada com a cruz hoje em dia. Quanto a isso, o que a Bíblia diz? Vejamos os comentários sobre a reverência dos israelitas à serpente de bronze, no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Por que ele os destruiu? Ele os destruiu porque eram ídolos, certo? E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. A Bíblia diz que eles estavam queimando incenso para a serpente de bronze, como uma cerimônia religiosa na época. Até aquele tempo, os israelitas estavam queimando incenso para a serpente de bronze que Moisés fez. Dos dias de Moisés aos dias de Ezequias, cerca de 800 anos se passaram. Por cerca de 800 anos, os israelitas adoraram a serpente de bronze. Como os israelitas queimavam incenso para a serpente de bronze que Moisés havia feito, até aquele tempo, o que Ezequias fez? Ele a quebrou em pedaços. Se reverenciar a serpente de bronze fosse a vontade de Deus, como Deus iria responder a essa obra? Deus ficaria enfurecido e puniria Ezequias, certo? Ezequias removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Ele também fez em pedaços a serpente de bronze que havia sido adorada por cerca de 800 anos. E eles a chamavam de Neustã. O termo significa uma coisa de bronze, um mero pedaço de bronze. A própria serpente de bronze não pode fazer mal nem bem, desrespeitando completamente as palavras de Deus. Olhe e viva. Eles reverenciaram a serpente de bronze, que era apenas uma ferramenta. Por cerca de 800 anos, quase 1000 anos. Que lamentável. Vejamos o versículo 5.
Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Entre os 10 mandamentos, qual está relacionado com quebrar a serpente de bronze? O segundo mandamento que diz, não adorarás outros deuses. O versículo 6 também diz, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Se fosse errado quebrar a serpente de bronze, Ezequias teria sido punido. Contudo, Deus o abençoou porque ele fez o que era reto perante Deus. Versículo 7. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Isso não prova que quebrar a serpente de bronze é a coisa certa a se fazer? Porque a serpente de bronze é um ídolo. Ezequias a quebrou. O versículo 7 prova que Ezequias fez isso porque ele foi movido pelo Espírito Santo. E está escrito que ele guardou os mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Então, como isso está relacionado com a cruz? Nossos membros de Sião devem ter ouvido muito sobre isso. Mas vamos confirmar mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Qual serpente Moisés levantou no deserto? E do modo por que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem... Quem é o Filho do Homem? Jesus. Assim importa que Jesus seja levantado. Ser levantado significa ser pendurado na cruz, certo? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. As obras de Moisés e as de Jesus têm relação de profecia e seu cumprimento. Um é a realidade e o outro é a sombra. Parte dela se refere à crucificação. O versículo 15 diz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Cerca de 3.500 anos atrás, aqueles que foram mordidos pelas serpentes abrasadoras no deserto poderiam viver se olhassem para a serpente de bronze colocada em uma haste. Isso não significa que a própria serpente de bronze tinha poder para curar as pessoas que estavam morrendo. O que salvou os israelitas mordidos pelas serpentes abrasadoras? Aqueles que creram nas palavras de Deus. Todo mordido que a mirar viverá, e olharam para ela, puderam todos viver. Da mesma forma, Jesus explicou sua crucificação, comparando-a com o incidente da serpente de bronze. Assim como os israelitas foram atraídos pela ferramenta e a adoraram, deixando de lado aquele que os salvou, hoje também as pessoas estão focadas na ferramenta cruz, esquecendo-se do sacrifício de Cristo, que derramou seu precioso sangue na cruz para salvar seus filhos. Elas estão equivocadas, considerando a cruz em si um ícone simbólico da salvação no cristianismo. Irmãos e irmãs, que ponto de vista os que creem devem ter em relação à cruz? Agora não temos a resposta para essa questão? A ferramenta, a cruz, guia a humanidade para a salvação. Ou é o precioso sangue de Cristo, derramado na cruz, que nos guia para a salvação? Podemos confirmar que a cruz, que é usada no cristianismo hoje, está na mesma situação que nos dias de Moisés, quando os israelitas tolamente adoraram a serpente de bronze por cerca de 800 anos. Como devemos tratar a cruz? Devemos rejeitá-la. Nunca devemos defendê-la ou adorá-la. Sobre esse assunto, vamos ver mais um ensinamento de Deus. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 32.
Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Essa é a cena em que Jesus morre na cruz, e ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais. No Evangelho de João, capítulo 19, contém a cena em que Jesus derramou seu sangue na cruz para a salvação da humanidade. Então, agora, precisamos ver o que nos guia para a salvação. Se é o precioso sangue que ele derramou na cruz ou a cruz em si. Vejamos a epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É através de seu sangue que recebemos a remissão de pecados. Em nenhum lugar na Bíblia podemos encontrar as palavras temos a remissão de pecados através da cruz. Quem salvou a pessoa que estava se afogando foi o homem que jogou a corda, e não a corda em si. Já que ele foi salvo por segurar a corda, e se ele disser, a corda me salvou, foi a corda que me salvou, obrigado, senhora corda, e passar a adorá-la e a se curvar diante dela, a corda não tem consciência nem vida. Por isso, não pode se jogar na água por conta própria para salvar uma pessoa que esteja morrendo. Apesar disso, as pessoas confiam em uma ferramenta dessa maneira. Os israelitas também acreditaram que a serpente de bronze os salvou e olharam para ela por cerca de 800 anos até os dias de Ezequias. Mas a serpente de bronze não tinha poder. Não era nada além de um pedaço de bronze. Foi a fé daqueles que creram nas palavras de Deus e olharam para ela que fez com que pudessem ser salvos. Hoje também as pessoas se inclinam para essa imagem. Contudo, nunca devemos nos desviar do mandamento: não adorarás ídolos. Não foi mediante prata ou ouro que fomos resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Pudemos receber o perdão dos pecados e a salvação. Vamos confirmar isso mais uma vez na epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O apóstolo Paulo explicou esse assunto claramente para os membros em Éfeso. Se a cruz é o que devemos servir, o apóstolo Paulo a serviria primeiro. Vocês não acham? Mas nem Paulo, nem Pedro, nenhum dos membros da igreja primitiva consideravam a cruz como algo que eles tinham que reverenciar ou um símbolo da salvação. Em vez disso, eles descreveram a cruz como um madeiro maldito, onde Jesus foi crucificado. Vamos continuar na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso nos desperta para o fato de que fomos resgatados pelo seu precioso sangue. A primeira epístola de Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E a epístola aos Efésios também é a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu, movido pelo Espírito. Se a cruz fosse tão importante, os apóstolos Paulo e Pedro teriam dito, a cruz é mais importante. Mas como eles a descreveram? Eles nunca a mencionaram, mas sim focaram naquele que nos salvou. Eles nos despertam para o fato de que o santo sacrifício de Cristo é a verdadeira realidade da salvação, que nos permite ter a vida em meio à morte. Foi pelo precioso sangue de Cristo que fomos redimidos. Em nenhum lugar foi mencionado que a cruz por si só nos redime. Pessoal, Pedro não tinha fé? Vocês acham que a fé de Paulo era tão fraca que ele não reverenciou a cruz?
Como eles andaram no caminho correto da fé em Deus, todos eles rejeitaram o reverenciar da cruz. Nos dias da igreja primitiva, eles eram todos discípulos de Jesus. E mesmo depois da ascensão de Jesus, eles guiaram a igreja, alimentando muitos discípulos. Até que a próxima geração aparecesse e a geração destes aparecesse, a cruz nunca foi levantada como um símbolo da salvação ou como um objeto para ser venerado. Em 431 d.C., a cruz apareceu dentro da igreja porque as pessoas a perceberiam facilmente se estivesse do lado de fora. Durante a Idade das Trevas, as igrejas começaram a se corromper, perdendo a verdade, e tais coisas começaram a aparecer uma após a outra. Eles começaram a colocar a cruz dentro da igreja em 431. E cerca de 100 anos depois, eles a colocaram fora da igreja, porque eles estavam hesitantes de fazer isso explicitamente. Hoje, a maioria das igrejas cristãs consideram a cruz como sagrada. Sobre a veneração da cruz, a Bíblia profetiza dessa maneira. Está escrito: não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Em vez disso, rejeite esses ídolos, porque eles são o que Deus mais odeia. Quem Deus mais odeia? Não é o diabo? O diabo plantou essas coisas no mundo. De acordo com a parábola do joio, há o trigo, que é a verdade semeada por Jesus, e o joio semeado pelo diabo. Quem semeou o joio? O diabo fez tudo isso. Jesus deu a resposta para a pergunta, certo? Vamos confirmar isso no livro de Jeremias, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com o machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Por isso, o quê? Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. A cruz nunca pode fazer qualquer bem ou mal para nós. Por isso, Deus disse: é um mero ídolo, que não pode fazer nenhum bem ou mal a você. A Bíblia diz: é como espantalho em pepinal. É uma mera imagem, que não pode fazer o bem nem o mal a vós. Por isso, não o tema. Se pudesse fazer o bem ou o mal a você, seria superior a você. Contudo, é apenas uma imagem gravada pelas mãos humanas. Não é? Não era nada além de madeira antes de ser esculpida, certo? É uma imagem esculpida por um artífice. Como pode uma imagem feita pelas mãos humanas causar qualquer bem ou mal a vocês? Deus definitivamente disse: não aprenda os caminhos das nações, nem os siga, porque todos os seus costumes são inúteis e fúteis. Vamos ver mais um versículo. Livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, que é o quê? Abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, o quê? Responderá amém. Aqueles que fazem ou adoram um ídolo são malditos. Isso significa que eles nunca poderão ser salvos, certo? A Bíblia claramente nos diz que aqueles que adoram a cruz nunca poderão receber a salvação, e Deus já profetizou todas essas coisas. Jesus e seus discípulos, e os discípulos de seus discípulos, nunca adoraram a cruz. Nos séculos IV, V e VI,
Contudo, a igreja começou a absorver as doutrinas de religiões pagãs e a seguir seus ensinamentos. Foi assim que a cruz, um símbolo religioso pagão, foi introduzido no cristianismo, disfarçado de um símbolo cristão. Simplificando, a cruz se veste de símbolo cristão por fora, mas em seu interior retém seu original e primário significado, um símbolo pagão. A cruz não é um objeto de adoração a Deus, mas um símbolo pagão do Deus Sol. Por isso, Satanás sutilmente se infiltrou no cristianismo e corrompeu a igreja. Irmãos e irmãs, nunca devemos dar as costas para as palavras de Deus. O rei Ezequias foi tão fiel aos mandamentos de Deus que ele destruiu a serpente de bronze. Somente depois de compreender os mandamentos de Deus que ele entendeu: essa não é a vontade de Deus. Essa não é a forma de glorificar a Deus. Então, ele destruiu os altos e expulsou os que adoravam ídolos. Hoje, podemos facilmente ver cruzes ao nosso redor. Contudo, a cruz não é algo feito de acordo com a vontade de Deus. Não é um símbolo da verdade. Compreendendo esse fato, claramente, todos nós devemos dar maior glória a Deus. As pessoas ao nosso redor não sabem disso. A igreja de Deus não tem cruz, é estranho. A nossa igreja é estranha? Não, nossa igreja é normal. Deus e os anjos consideram nossa igreja como a igreja mais normal, mas eles dizem que nossa igreja é estranha. Somente quando seguimos cada ensinamento da Bíblia, podemos dar glória a Deus. Eles clamam adorar a Deus dizendo: Senhor, Senhor. Contudo, eles estão adorando o Deus Sol. Eles estão adorando o Deus Sol, Mitra. Devemos obedecer ao mandamento de Deus que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em obediência à vontade de Deus, vamos pregar a nova aliança e testificar sobre o Pai, dizendo para todos que venham ao Espírito e à noiva, que vieram para nos salvar nesta época. Fazendo isso, vamos cumprir o movimento de pregar a 7 bilhões de pessoas. A fim de fazer isso, precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus disse: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por isso, vamos gravar a palavra de Deus profundamente em nosso coração e guiemos todas as pessoas a seguir a vontade de Deus como fiéis profetas em Sião. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.